Olá, boa tarde, 6 de fevereiro. O Manchetes da Cidade começa com todas as informações de Sorocaba e região para você. Notícia precisa e de qualidade, você compartilha comigo a partir de agora. Nós vamos mostrar e você vai saber que horas a água vai começar a chegar nas torneiras em Sorocaba. Veja os principais destaques de hoje. Quase concluído o reparo na adutora que abastece metade de Sorocaba. Antes de chegar às torneiras, a água ainda vai passar por um processo de tratamento. Continuam as buscas por um menino de 10 anos que caiu num córrego em Sorocaba e um homem que tentou salvá-lo e também desapareceu na água. 3 outros garotos que foram arrastados pela chuva estão salvos. Corpos coloridos, desenhos extravagantes, figuras exóticas. São os apaixonados por tatuagens. Tem gente que utiliza desenhos dos pés à cabeça. Em Sorocaba, um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã de hoje, suspeito por compartilhar materiais de abuso sexual de crianças e adolescentes. A busca na casa do suspeito foi feita após a autorização da Justiça Federal. No local, foram apreendidos diversos arquivos contendo imagens de estupros de crianças. A investigação começou em outubro de 2016, depois que ele publicou uma foto de uma criança nua em uma rede social. A notícia que todos em Sorocaba querem saber é se foi concluído o reparo na adutora que abastece praticamente metade da cidade. Mas antes de chegar às torneiras, a água ainda vai precisar passar por um tratamento. Vamos entender melhor esse processo e saber como é que foi o trabalho de recuperação da tubulação na reportagem de Amanda Campos. É notícia, Amanda pro ar. Já parou para pensar que isso aqui é um punhado de riqueza? Aposto que sim, ainda mais depois de 5 dias sem água na torneira. Mas calma, esse aperto está com as horas contadas. A principal adutora de Sorocaba já foi reinstalada após romper na semana passada por causa do excesso de chuva e agora recebe os últimos ajustes para voltar a distribuir essa preciosidade ao município a partir de terça-feira. Mas afinal, por que esse processo demora tanto? A gente recebe essa água via essas adutoras, né? São 17 quilômetros que traz essa água por gravidade, né? Não temos bombeamento. Medimos essa água, acrescentamos o produto químico, um floculante, um coagulante. Depois de formado esse floco químico, essa água vai para um sistema de decantação. A água superficial é coletada, filtrada, né? Passa por um sistema de 16 filtros que nós temos aqui. Há uma adição posterior de cloro, né, também para fazer a desinfecção, de flúor, né? Normalmente, até a água chegar aqui onde já está limpa, é um processo que demora cerca de 3 horas para ficar pronto. Neste momento, passa por aqui um volume de 900 litros por segundo. Depois a água recebe novamente uma filtragem e aí sim é distribuída para todo o município. Mas com a volta gradativa da adutora, esse processo deve demorar um pouco mais e ficar pronto em até 5 horas. Que essa adutora não pode ser aberta de uma maneira rápida, ela tem todo um procedimento, todo um protocolo para que não seja afetada a estrutura dela, o funcionamento dela. Para que a adutora volte a funcionar, profissionais trabalharam durante todo o fim de semana e contaram com uma ajudinha do tempo, já que sábado e domingo tiveram períodos de sol. Muito bem. Olha, o ideal agora, então, é saber qual é o estágio de todo esse processo que você acabou de ver. Será que daqui para frente não existe mais perigo de um novo problema? Que horas efetivamente a água vai chegar às torneiras? É o que vamos tentar saber direto e ao vivo da estação de tratamento do Cerrado, onde está a repórter Amanda Campos. Aliás, Amanda, você virou uma espécie de uma especialista em adutoras e abastecimento, não? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Pois é, estou acompanhando isso tudo de pertinho. Barazal, nesse momento eu estou aqui na entrada da água bruta, aqui da estação do Cerrado. Está recebendo água aí da Itupararanga e também Ipamininha. Aquela outra fonte que está ali seca, sem nada, viria da adutora principal de 800 milímetros, que acabou rompendo na semana passada por causa do excesso da água provocada pela chuva. Barazal, a ETA do Cerrado é responsável
respondeu sozinha por 85% do abastecimento de Sorocaba. Bastante coisa, né? E agora eu trago novidades, claro, dessa adutora. Como vocês podem ver aí nas imagens, eu e o cinegrafista Eduardo Bartels estivemos hoje de manhã para acompanhar os últimos reparos. Ela já está praticamente pronta, falta ali algumas soldagens. Para falar um pouco sobre esses detalhes, nós estamos aqui ao lado do chefe do Departamento de Tratamento de Água, o Antônio Carlos. Antônio, que horas mais ou menos essa água deve começar a ser bombeada e chegar aqui na estação de tratamento? Boa tarde. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, telespectadores. Quando sai de lá de Itupararanga, ela vai demorar aproximadamente 6 horas para chegar até aqui. Depois que chega aqui na estação, é o processo de tratamento que demanda um tempo também. Em torno de 3 horas para a água começar a chegar no reservatório principal nosso, para depois ser distribuída para os reservatórios da cidade. E essa condução da água não vai ser feita toda de uma vez, né, Antônio? Vai ser aos poucos para não sobrecarregar o sistema, é isso? Exatamente, é aberto aos poucos, progressivamente, para que não haja acúmulo, principalmente para dispersar o ar que está na rede, senão balança a rede, né? E essa água pode chegar nas torneiras do pessoal meio turva, com alguma coloração diferente ou não? Essa possibilidade não existe? Absolutamente. A água sai potável, dentro dos padrões de potabilidade exigidos pela portaria 2914 do Ministério da Saúde. E o que às vezes as pessoas confundem a pressão da água, que aparentemente é turva, mas é ar dissolvido que está dentro da água. E depois de certo tempo ele dissipa e fica natural. Muito obrigada, Antônio Barazal. Só para informar aí o pessoal, essas obras na adutora devem ficar prontas, esses últimos reparos agora no início da tarde. A água deve começar a ser bombeada também agora à tarde, mas só deve chegar nas torneiras do pessoal de madrugada, na terça-feira de madrugada. É aí o que o SAI está falando para a gente. Olha, por causa desse problema com o abastecimento de água, as aulas municipais, elas foram prorrogadas, elas só vão começar na quarta-feira. A gente tem acompanhado de perto, Barazal, que muitas escolas acabaram abrindo as portas para a comunidade para realmente tentar abastecer a população de alguma maneira. Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, viu, Amanda? Ótimas informações precisas, o pessoal quer saber mesmo. Então, como o pessoal quer saber que horas que a água vai chegar na torneira, que fica com essa expectativa, eu vou pedir para você, é o Eduardo Bartels que está contigo aí, não é? Eduardo Bartels. Então, deixa o Edu fechar lá na boca da tubulação, onde chega a água que vem lá da adutora, que é essa aí que você está vendo que não tem água nenhuma aí. É porque a água nem chegou ainda no tratamento. Obrigado, viu, Edu? É isso aí mesmo, olha. Você está em casa, você vai fazer o almoço, já fez o almoço, vai ter que esperar um pouco mais. Amanhã talvez esteja realmente mais tranquilo para você fazer, porque ainda não chegou a água na estação de tratamento, a água que vem lá da adutora. Até porque os reparos vão ser finalizados, segundo a programação de soldagem, a última soldagem, até as 2 da tarde. Dali para frente ela começa a caminhar sentido Sorocaba, 14 quilômetros, 6 horas, enfim, só no final da tarde começa a chegar nessa tubulação aqui. E aí ela vai ser tratada, água mesmo em casa, para quem não tem até agora, só amanhã pela manhã ou na madrugada. Vamos seguir em frente, a notícia é boa, com a volta, melhor dizendo, não é, do abastecimento aos poucos, mas tem gente que está sem água há pelo menos 5 dias. Nós recebemos imagens de vários lugares, de várias pessoas e até mensagens de amigos comerciantes dizendo que muitos restaurantes em Sorocaba, por exemplo, estão tendo um enorme prejuízo. Aliás, não só comércio, não só restaurante, qualquer outro comércio que lida com água. Por exemplo, gente que lava carro, não é? Dá para imaginar mesmo o transtorno. Mas olha só esse flagrante. Profissionais que atuam na construção civil pegando água desse córrego aí para trabalhar. Foi hoje pela manhã. São pelo menos 4 homens que puxam a água suja mesmo, porque não é para consumo próprio, e sim para misturar naquela massa, não é? Com cimento e cal. É o desespero. A nossa equipe de reportagens com o repórter Pedro Torres e o câmera Milton Navarro, a nossa equipe é que fez esse flagrante aí. Eles estão na cobertura de um homem que desapareceu neste córrego que você está vendo aí,
após aquela forte chuva de sábado. As buscas continuam e daqui a pouco a gente apresenta essa reportagem para você. E você viu agora esse flagrante de pessoas, pedreiros, enfim, que trabalham com a construção civil, pegando água daquele córrego. Um adolescente de 16 anos morreu e outro da mesma idade ficou gravemente ferido após sofrerem um acidente de moto no quilômetro 99 da rodovia Bugiro-Nacal, em Piedade. Segundo a polícia, os dois perderam o controle da motocicleta que se chocou contra um barranco. Eles foram resgatados pelo SAMU e encaminhados à Santa Casa da cidade, mas um deles não resistiu. A moto melhor dizendo, estava com a documentação atrasada e foi apreendida. E a polícia ainda procura pelo motorista que desapareceu neste fim de semana, uma história misteriosa. Ele desapareceu após sofrer um acidente no quilômetro 144 da rodovia Nestor Fogaça, em Pilar do Sul. Nas imagens é possível ver que o carro ficou bem danificado. Segundo a polícia, a vítima bateu o veículo em um barranco, capotou e fugiu do local antes da chegada do resgate. A Santa Casa da cidade foi procurada. No dia do acidente, ninguém deu entrada no hospital. O caso é investigado. A seguir, seguem as buscas por um menino arrastado pela chuva para um córrego e um homem que tentou salvá-lo e também desapareceu. Até já falamos sobre isso aqui. O Manchetes Noticidade dá detalhes daqui a pouco. Uma Kombi pegou fogo neste fim de semana enquanto era abastecida em um posto de combustíveis no centro de Piedade. O incêndio começou após o frentista retirar a mangueira do tanque do veículo. Assim que percebeu as chamas, o funcionário tentou conter o incêndio com um extintor, mas não adiantou. Foi neste momento em que policiais foram acionados e isolaram toda a área. O fogo foi contido instantes depois com o uso de uma mangueira de alta pressão. Apesar do susto, as 4 pessoas que estavam no veículo e o frentista não ficaram feridos, mas o estrago foi grande. A causa do incêndio é investigada. E continuam as buscas por um garoto de apenas 10 anos que caiu em um córrego e um homem que tentou salvá-lo em Sorocaba. Outros 3 meninos que também foram arrastados pela forte chuva do sábado estão salvos. É notícia, manda pro ar. Um trecho de 8 quilômetros do córrego que cruza bairros da zona norte de Sorocaba é vistoriado pela 3ª vez. Os bombeiros aproveitam a trégua da chuva, que deixou o leito mais baixo, para procurar nas margens. Aqui é o ponto onde o córrego está bem perto de desaguar no rio Sorocaba. As equipes aproveitaram que o trecho é navegável para realizar as buscas de barco. A procura do corpo de bombeiros pelas vítimas é incansável. Desde sábado à tarde, equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas no local. Ailson Sebastião dos Anjos, de 48 anos, desapareceu perto de casa enquanto se divertia com 4 crianças. Antes de ser levado pela enxurrada, 3 foram resgatadas por Ailson, entre elas o filho dele, de 12 anos. Nós tava pescando, daí vem uma chuvona e daí levou nós. E seu pai? Aí ele começou a afundar, Aí ele se afundou, aí não voltou mais. O outro desaparecido é o Endreu Neves Cesário, de 10 anos, que segundo testemunhas estava atravessando o córrego a poucos metros de distância do grupo e começou a ser levado pela correnteza. O moleque estava se afogando, daí ele falou, espera um pouquinho, só vou tirar o menino daqui, daí eu te pego. Daí na hora que ele falou isso, daí o menino se afundou, daí já era. Daí ele começou a boiar dentro do rio. Os parentes explicam que a família não queria que ele fosse brincar no córrego. Meu irmão pediu para ele não ir para esse riozinho. Ele falou que ia brincar no condomínio. A esperança é a última que morre, né? É triste porque era só uma criança, tem só 10 anos. Tinha muito ainda para viver. Puxa vida, que tragédia, não é? A gente espera que as coisas sejam clareadas, que o corpo do menino seja encontrado, do homem também, evidentemente torcida para que eles estejam vivos. Um homem foi preso após tentar roubar uma residência na rua Afonso Pena, no Jardim Danúbio, em Jundiaí. Segundo a polícia, durante o patrulhamento, a proprietária da residência parou a viatura e pediu ajuda. A mulher disse aos policiais que havia sido agredida pelo assaltante. O rapaz foi encontrado com uma pistola de brinquedo em uma rua próximo ao local. O suspeito foi levado ao plantão policial e vai responder por tentativa de roubo. E 11 quilos de maconha foram encontrados neste domingo em uma casa no bairro Potiguara, em Itu. Segundo a polícia,
A Guarda Civil Municipal foi acionada pelo proprietário do imóvel que está desocupado e também à venda. Ele foi informado e informou aos guardas que encontrou as drogas no local. Ninguém foi preso, a polícia investiga o caso. E a seguir, o São Bento estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira. Na estreia do Paulistano, está vendo imagens aí de um pênalti meio duvidoso? O Bentão perdeu para o Corinthians. Detalhes daqui a pouco.